Jesus, glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja bem-vindo no canal. Entre mais uma vez, com muita alegria no coração, estamos juntos aqui na mesma fé, na mesma concordância. Deus seja louvado por esta hora, por este momento. Deus, Ele é bom, Ele é digno, Ele é fiel em todo tempo Ele é bom. Ele manda a palavra na hora certinha que nós estamos precisando. Eu preciso desta palavra, acredito que você também precisa desta palavra. Em nome do Senhor Jesus, engrandecido e exaltado seja o nome dEle. Vamos agradecer a Deus por esta palavra? Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela esta palavra, por a oração, o louvor que o Senhor nos manda todos os dias aos nossos corações. Obrigado pelo ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta. Obrigado pelo milagre de abrir os olhos. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pelo Senhor ter protegido mim, minha casa e minha família. E todos esses do canal Adoradores Jesus, Deus é Fiel, que estão na mesma fé, na mesma concordância. Em nome de Jesus, se inscrevendo, deixando o seu like, aqueles que são inscritos, aqueles que estão enviando a palavra a outras pessoas, eu apresento meu Senhor agora, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, entre com muita alegria no coração para receber a palavra gloriosa de Deus, uma palavra que edifica o coração, uma palavra diferenciada, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos, uma faculdade gratuita que o Senhor está trazendo para conosco, e que é um divisor de água para mim, acredito que seja para você também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado, Deus seja exaltado, Deus seja glorificado por este momento. Entre com muita alegria deixando o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe, você que não se inscreveu, se inscreva, e vamos no ir de juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, porque isso agrada o coração de Deus. Amém? Deus seja louvado por tudo, seja louvado por esta hora, este momento, quantos livramentos Ele já nos deu para conosco. Olha que palavra gloriosa que Ele vai trazer para conosco, aos nossos corações. Então Ele é zeloso pela nossa alma, pela nossa vida. Vamos prosseguir juntos, somos mais fortes em nome de Jesus. E estou em oração pela sua vida, estou em oração pela vida daqueles que estão aí juntinho conosco, na mesma fé, na mesma concordância, e juntos o Senhor mandou e nós estamos aqui ouvindo com diligência a palavra dele em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos lá para a palavra de Deus gloriosa? Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Deus seja louvado, seja glorificado, seja exaltado por este momento, por esta hora. Ele é digno e fiel, conhece as nossas estruturas, nossa necessidade e sabe que nós precisamos da palavra para trazer avivamento para os nossos corações. Sabedoria, inteligência, para nós aprender mais um pouquinho e prosseguir aí, todos os dias. Amém? Com sabedoria da palavra do Senhor. Vamos lá. E hoje nós vamos para Mateus capítulo 16, versículo 18. E o que vai falar na palavra? O refrão da palavra é o que vai falar na palavra? A igreja. Hoje nós vamos falar na palavra a igreja. Glória a Deus, aleluia. Presta atenção, não deixe ninguém tirar seu foco não, que é muito importante. Amém? Aleluia. E o versículo 16 e o capítulo 16 do versículo 18 vai falar assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que forte. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. A palavra se refere a uma reunião ou congregação de pessoas que são chamadas ou convocadas e se reunir com um propósito.
Em o Novo Testamento, a palavra designar. Olha aí. No Novo Testamento, a palavra designar, designar, basicamente, repetindo, em o Novo Testamento, a palavra designar, basicamente, uma congregação ou comunidade do povo de Deus. As pessoas que aceitam a mensagem de Cristo confiam a Ele suas vidas e se reúnem como cidadãos do reino de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Com o propósito de adorar, honrar a Deus. A palavra igreja pode se referir a uma congregação na igreja local. Mateus capítulo 18, versículo 17. A Igreja Universal, a comunidade, a Igreja Universal, a Igreja e apresenta como o povo de Deus. Vou repetir. Ou a Igreja Universal, a comunidade dos verdadeiros e fiéis seguidores de Cristo no mundo inteiro. Mateus capítulo 16, versículo 18. 1. A igreja é apresentada como o povo de Deus. Isto se refere a todos os que foram espiritualmente salvos e separados para os propósitos de Deus, porque aceitaram o perdão e a nova vida Repetindo, o perdão e a nova vida propiciada pela morte sacrificial de Jesus pelos nossos pecados. Vou repetir para os meus irmãos entenderem. Aleluia. Isto se refere a todos os que foram espiritualmente salvos e separados para os propósitos de Deus, porque aceitaram o perdão e a nova vida propiciada pela morte sacrificial de Jesus pelos nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Amém, meus irmãos? As pessoas que fazem parte da igreja verdadeira são basicamente peregrinos. Olha aí, meus irmãos, as pessoas que fazem parte da igreja verdadeira são basicamente peregrinos ou pessoas em uma
jornada cujo destino final não é nesta terra. Essas pessoas estão simplesmente passando pela terra, no meu caminho, no seu caminho, para uma casa melhor, no céu. Olha que forte, meus irmãos. Forte, né? Hebreus capítulo 11, versículo 13 até o 16. A sua prioridade, enquanto estão na terra, é desenvolver o seu relacionamento pessoal com Deus e ser uma comunidade unificada. E ser uma comunidade unificada de pessoas que representam a Deus e que o honram em tudo o que faz. Olha que forte. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 2. A igreja é constituída de pessoas que são convocadas do mundo para participar do reino de Deus. O reino de Deus. A separação dos costumes e modos de vida corruptos que são comuns ao mundo. É uma parte necessária do perdão de Cristo para a sua igreja. Isto frequentemente requer persistência pessoal e sacrifício, mas a recompensa para que o crente permaneça espiritualmente puro e preparado para os propósitos de Deus, incluir tê-lo como pai amoroso. Olha aí. Vou repetir aqui, meus irmãos entender. Isto frequentemente requer persistência pessoal e sacrifício, mas a recompensa para que o crente permaneça espiritualmente puro e preparado para os propósitos de Deus, incluir tê-lo como pai amoroso. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 até o 18. Aleluia. 3. A igreja é o templo de Deus e do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Isto indica que Deus reside entre os seus seguidores e que a comunidade da igreja onde Deus quer que o seu repetindo, isto indica que Deus reside entre os seus seguidores e que a comunidade da igreja onde Deus quer que a sua presença seja evidente a todas as pessoas. Esta verdade a respeito da igreja exige que o seu povo
evite comportamentos mundanos e imorais e tudo que não é justo de acordo com os padrões da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos estão entendendo? Vamos prosseguir para nós entender. 4. A igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e versículo 16. Um organismo espiritual vivo, por meio do qual Cristo se revela e realiza os seus propósitos no mundo. Esta imagem indica que nenhuma igreja existe sem uma reunião ativa e vital entre os membros da igreja e Cristo, que é a cabeça do corpo, Aleluia, glória a Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 22. Sendo parte de um único corpo, os membros da igreja devem trabalhar juntos em unidade, cada um deles cumprindo as suas funções dadas por Deus, com a percepção de que nenhum indivíduo é mais importante que os outros. Olha que forte. Nenhum indivíduo é mais importante do que o outro, porque o Senhor é quem levanta a pessoa para a obra. Glória a Deus, aleluia. Todos somos iguais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 até o 27. Glória a Deus, aleluia. 5. A igreja é a esposa de Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Esta é a comunidade de todos os fiéis, seguidores de Jesus, de todos os tempos. Esta imagem de casamento eficaz a devoção da igreja é a sua fidelidade a Cristo, bem como o amor de Cristo pela a sua igreja e a intimidade que ele tem com ela e a intimidade que ele tem com a igreja. Glória a Deus, aleluia. 6. A igreja é uma comunhão espiritual, um grupo de crentes que compartilham de uma mesma associação, interesses e propósito. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Eles compartilham a experiência do Espírito de Deus vivo. Eles compartilham de uma experiência. Eles compartilham a experiência do Espírito de Deus vivendo neles e por intermédio deles. Lucas capítulo 11, versículo 13. Glória a Deus, aleluia. Que os traz a unidade do Espírito, Em Efésios capítulo 4, versículo 4, que está escrito, glória a Deus, eles também têm acesso ao batismo
no Espírito Santo. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 5. Que os capacita a transmitir a sua mensagem e realiza os seus planos. Glória a Deus, aleluia. Forte a palavra, hein, meus irmãos? Aleluia. O batismo no Espírito Santo e o quadro, a obra do Espírito Santo. O propósito da comunhão cristã é demonstrar um amor, um cuidado e interesse notáveis uns pelos outros. João capítulo 13, versículo 34 e versículo 35, que está escrito. Glória a Deus, aleluia. 7. A igreja é um ministério espiritual. Ela serve através do uso de vários dons concedidos pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 12, versículo 6. Aleluia, meus irmãos estão entendendo? Vamos continuar. Estes dons espirituais são habilidades e capacitação especiais dada por Deus, com o propósito de trazer honra a Deus e encorajar aos outros na igreja. O artigo dons espirituais para os crentes e o quadro, os dons do Espírito Santo. 8. A igreja é um exército. A igreja é um exército envolvido em conflito espiritual. Ela não combate com armas terrenas. Repetindo, a igreja é um exército envolvido em um conflito espiritual. Ela não combate com armas terrenas, mas com armas e armaduras espirituais. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 17. Glória a Deus, aleluia. Incluindo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Vamos continuar para nós entender. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, que está escrito, que a serva falou: a igreja está em uma luta espiritual contra Satanás. As suas forças demoníacas. Olha aí, repetindo. A igreja está em uma luta espiritual contra Satanás, as suas forças demoníacas e o pecado. Veja, o reino de Deus, o espírito com que a igreja está cheia e o poder que ela é capacitada é como um guerreiro cuja principal arma é a palavra viva e poderosa de Deus. A palavra é capaz de livrar. Olha aí que forte a palavra, né, meus irmãos? A palavra é capaz de livrar as pessoas do controle de Satanás e vencer todo o poder que se opõe a Deus neste mundo rebelde, neste mundo rebelde. Atos capítulo 26, versículo 18, que está escrito. Glória a Deus. Aleluia.
9. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. 1 Tessalonicenses, meus irmãos. Eu vou repetir aqui para meus irmãos entenderem. 9. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Ela é a base sobre a qual a verdade é edificada. Sobre qual a verdade é edificada e permanece forte como uma fundação sustenta um edifício. A igreja deve continuar a confiar. A igreja deve continuar a confirmar a verdade, guardando-a e defendendo-a contra os falsos ensinamentos. Quanto aos falsos ensinadores e outras pessoas que tentam distorcê-la. Aleluia. Aleluia. 10. A igreja é um povo com uma esperança futura. Esta esperança se concentra no retorno de Cristo pelo seu povo. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Forte, hein? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pelo retorno de Cristo. Pelo retorno de Cristo. Pelo seu povo. Pelo retorno de Cristo, pelo seu povo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Veja o artigo, a esperança. A esperança, segundo a Bíblia. O arrebatamento. 11. A igreja é invisível. A igreja é invisível e visível. A igreja invisível é todo o corpo dos fiéis, seguidores de Cristo, pelo mundo todo, unidos por uma fé devotada e ativa. Presta atenção, meus irmãos, eu vou repetir para meus irmãos entenderem. A igreja é invisível e invisível. A igreja invisível é todo o corpo dos fiéis seguidores de Cristo, pelo o mundo todo, unidos por uma fé devotada e ativa em Cristo. O artigo fé, graça. A igreja visível consiste de congregação locais compostas de fiéis seguidores de Cristo que servem a oposição espiritual e que resistiram até o fim. Apocalipse capítulo 2, versículo 11 até o 17. Mas as
mas as igrejas locais contêm também aqueles que afirmam seguir a Cristo, mas na realidade não o faz. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, está escrito: esses falsos crentes são cristos na Bíblia como caídos. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, que está escrito: espiritualmente mortos. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, que está escrito: e mornos. Apocalipse capítulo 3, versículo 16, está escrito: veja, em Mateus capítulo 13, versículo 24, sobre características essenciais de uma igreja do Novo Testamento. 12. A igreja é edificada sobre sólida pedra da confissão. Repetindo, Mateus capítulo 16, versículo 16 até o 18. O Salvador do mundo, esta pedra sobre a qual a igreja é edificada, não se refere a outro indivíduo, isto é, Pedro. Eu vou repetir para os meus irmãos entender aqui, meus irmãos. Preste atenção. Mateus capítulo 13, versículo 24. Sobre características essenciais de uma igreja do Novo Testamento. 12. A igreja é edificada sobre a sólida pedra da confissão e programação corajosa de que Jesus é filho, de que Jesus é o Filho de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 16 até o 18. O Salvador do mundo, esta pedra sobre a qual a igreja é edificada, não se refere a outro indivíduo, isto é, Pedro. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, que simplesmente reconhece que o próprio Cristo é a fundação da sua igreja, ao continuar a programar a mensagem sobre Cristo por todo o mundo. A igreja cresce e progride. Nada pode impedir que a igreja realize os propósitos de Deus sobre a terra e reivindique o território espiritual que antes foi perdido para Satanás e escravizado pelo pecado. Mateus capítulo 16, versículo 18. Meus irmãos, entendeu? Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, entendeu que a igreja é a pedra principal, que é Cristo. Cristo é a pedra principal, que é a igreja. E que a pedra é Pedro também, porque Deus edificou Pedro como uma pedra, que é a igreja dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, entendeu? Eu vou ler mais uma vez aqui. Meus irmãos, olha. Glória a Deus, aleluia. Para os meus irmãos entender. Em Mateus capítulo 13, versículo 24,
sobre características essenciais de uma igreja do Novo Testamento. 12. A igreja é indicada sobre a sólida pedra da confissão e proclamação corajosa de que Jesus é o Filho de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 16 até o 18. O Salvador do mundo. Esta pedra sobre o qual a igreja é edificada não se refere a outros indivíduos, isto é, Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 18, que simplesmente reconhece que o próprio Cristo é a fundação da sua igreja. Ao continuar a programar a mensagem sobre Cristo por todo o mundo, a igreja cresce e progride. Nada pode impedir que a igreja realize os propósitos de Deus sobre a terra e reivindique o território espiritual que antes foi perdido para Satanás e escravizado pelo pecado. Olha aí, né, meus irmãos? Meus irmãos entendeu que a igreja ainda permanece e a igreja é Cristo e a igreja é a pedra principal e Cristo é essa pedra que veio resgatar o povo das mãos de Satanás. A igreja continua em pé, firme e edificada. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Meus irmãos entenderam a palavra foi gloriosa, foi grande, foi cumprida, mas Deus trazendo esta palavra explicada para os meus irmãos, não ter como errar, meus irmãos, não ter como errar aqui. O Senhor está trazendo a palavra viva e eficaz na Bíblia. Glória a Deus para todos nós. Meus irmãos, entendeu? Para você que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu faço o convite para você. Você quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você quiser, você Deus, Deus e você. Você vai ali no cantinho, é você Deus, e você tem um particular com Ele, de coração aberto, humilde. Fala, Senhor, eis-me aqui humildemente todo o meu coração. Eu entendi a palavra, Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas e escreve meu nome no livro da vida, meu Pai. Senhor, eis-me aqui. Eu confesso com a minha boca o Senhor como meu único e suficiente Salvador e deixa Ele direcionar a sua vida. Olha aqui, direcionado por Deus, na palavra. Não tem como dar errado, meus irmãos. E para você que saiu da presença do Senhor também, é para você voltar. Volta. A igreja é um corpo. Volte. Não sei o motivo que você saiu da presença do Senhor, mas o Senhor está dando a explicação aqui. Que a igreja é uma comunidade para todos nós. Glória a Deus, nós temos que estar na casa do Senhor. Tem pessoas que falam assim, mas eu não preciso estar na igreja todo dia. Meus irmãos, a palavra do Senhor está falando aqui que a igreja é uma comunidade. É uma comunhão para todos nós. Glória a Deus, aleluia. Ela é comunhão, nós temos que andar junto. É um corpo, é o corpo de Cristo. Então, nós temos que estar dentro desse corpo. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Meus irmãos, entendeu? Então, para você que saiu da presença do Senhor, o convite é para você. Volta enquanto é tempo. Volte que o Senhor já está nas portas batendo. Quer dizer que o mundo vai acabar agora? Não. O Senhor quer que nós se prepare. É agora, é hoje. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Perdoa hoje. Perdoa, meus irmãos. Jesus perdoou. O Senhor está chamando os meus irmãos para perto dele. Todos que vêm têm que perdoar. Porque Jesus perdoou.
Às vezes nós temos as pessoas têm ferida maligna dentro do corpo, falta de perdão, porque carrega ódio, carrega rancor, carrega tristeza, mágoa. Meus irmãos, isso recada feridas malignas no corpo da pessoa. Então, peça perdão. Jesus vai te perdoar. Mas você tem que perdoar também. Não importa o que a pessoa te fez. O importante é sua comunhão com Deus. E para nós temos que ter comunhão com Deus e ser curada por dentro do corpo, nós temos que perdoar. Em nome de Jesus. Meus irmãos, entendeu? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Meus irmãos, entendeu? Glória a Deus. Relê de novo, escute de novo a palavra. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envie. Você está salvando uma vida, salvando muitas vidas, porque através dessa pessoa vai enviar para outra. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, para nós não andar enganados na face da terra. A palavra de Deus fala, eu estou falando sempre, meus irmãos, que a palavra de Deus fala que o meu povo anda, sim, enganado, erram por falta de sabedoria da minha palavra, por falta de entendimento. Então, vamos andar nas escrituras como ela é, que não tem como se perder, uma receita viva e eficaz, que é a palavra do Senhor. Glória a Deus, fica na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, que você tenha sabedoria para entender o que o Senhor está entregando ao coração dos meus irmãos. Amém? E não esqueça de deixar o seu like, envie essa palavra a outras pessoas. Você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra? Então envie, porque Deus vai trabalhar no coração dela e Deus vai preparar teu galadão, porque você está salvando vidas através da palavra. Muitas pessoas que estão trancadas dentro de um quarto, que precisam de uma palavra, meus irmãos, que estão com depressão, você vai livrar a pessoa do vale da sombra da morte. Você vai tirar a pessoa da depressão, daquela situação que a pessoa está passando. Então vamos juntos. Quando a serva fala que juntos somos mais fortes, é porque juntos somos mais fortes. Deixa Deus fazer na sua vida os propósitos, os projetos dele. Assim, junto na união e confessando ele como seu único suficiente Salvador. E você que saiu da presença do Senhor, não deixe de voltar não. Volte enquanto é tempo. Ele perdoa pecado, ele está de braços abertos. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.